rapidinho dar meu testemunho Por aqui, favor, rapidinho. por favor. Eu sou filho de um ex-combatente. Meu pai foi para a guerra, né? E quando meu pai vem, só para você entender que existe também, Douglas, todo um quadro disfuncional de desordem que viabiliza e fortalece. Então, meu pai casa, e aí, do casamento, ele tem filhos, e um dia ele diz, olha, mandou a mulher embora, mandou os filhos embora. E ele contrai um segundo casamento e tem um filho. Aí ele repete pela segunda vez. Mandou a mulher embora, mandou o filho embora. Aí meu pai tem um restaurante, coloca um restaurante, gostava de cozinhar. E aí ele começa o velho esquema com a empregada, o envolvimento com a funcionária. E do envolvimento com a funcionária veio eu e mais 3 irmãos. Ok. E ele nunca casou com ela? Não. Aí meu pai repete pela terceira vez. Eu tinha 4 anos de idade, Douglas. E meu pai manda minha mãe embora e meus irmãos embora. Eu acordo de manhã, Douglas, descubro que eu não tenho mais mãe, que não tenho irmãos. Eu vivi um quadro de ansiedade avassalador. Mandou sua mãe e seus irmãos, você Isso, ficou? e eu fiquei. Por que eu fiquei? Meu pai criou afetos comigo porque um irmão anterior a mim havia morrido e disse que foi trágico para ele. E esse irmão carregava o meu nome, Marcos, e carregava o nome do meu pai, que é Olímpio. E aí ele jogou os afetos dele em mim. Então ele mandou a esposa embora, minha mãe, mandou os irmãos e ficou comigo. Agora imagina, meu pai já era um senhor de idade. Ele não tinha como cuidar. Agora a gente passou a morar dentro do restaurante. E aí, como diz lá no Ceará, eu sou natural de Fortaleza, ficou aquela criança perambulando dentro do restaurante, 4 anos. Meu Deus. Não é? E aí, um funcionário do meu pai vê a vulnerabilidade dessa criança, o que é que ele faz? Ele pega essa criança, leva lá para a cozinha do restaurante. Eu tenho essa nítida memória daquela mesa de madeira onde se fazia os salgados do restaurante. Ali ele coloca essa criança, tira a roupa dela ali, toca indevidamente, faz sexo oral. Ali ele masturba essa criança. Por isso que eu digo que às vezes é meio desconfortável, mas é fato. E ali, Douglas, eu nunca tinha visto um corpo nu. Uhum. E ali ele me apresenta, Douglas, naquela época, né, há 43 anos atrás, ele me apresenta uma revista pornográfica. E aí uma criança de 4 anos, vejo um homem nu, uma mulher nua em posições sexuais explícitas. Aquilo ali, Douglas, entrou dentro de mim com uma força que eu não sei descrever. A partir de então, Douglas, com 4 anos, eu comecei a me masturbar e a buscar essas revistas. E eu encontrava, porque aí era a revista do meu tio, do meu pai, dos funcionários. Porque o diabo tem todo o cerco Exatamente. montado, né? E aí a minha vida afundou nessa área. O que acontece é que as minhas memórias, eu não sei explicar porquê, eu esqueci. E quando eu me entendo, né, dentro desse quadro escravizador, eu começava a tentar entender por que eu vivia aquilo, por que eu era tão viciado, por que eu era afundado naquilo. Eu ficava horas na pornografia e depois casado. Uhum. E eu lembro que eu me casei com 24 anos e eu tinha algo na cabeça, porque é assim, Douglas, eu me converto com 17 e eu tive uma experiência genuína com Jesus, sempre amei Jesus, mas é claro que o vício desacelera, mas ainda era um lugar de tropeço na minha vida, era um lugar de queda. Então, de forma recorrente, eu ainda caía. E aí eu pensava assim, ó, eu acho que quando eu casar e puder ter uma vida conjugal, sexual, poder desfrutar, eu vou parar esse vício. E aí, infelizmente, eu caso com uma linda mulher, né, tá aqui, e ali a gente desfruta da vida sexual, mas vício é vício. Sim. E aí eu passo agora a reproduzir, eu passo a viver uma vida na pornografia, passava horas, depois ia para a cama, ou saía da cama, ia para o banheiro, e eu vivia isso. É claro que isso doía em mim. Uma das coisas que a Márcia conta, a Márcia agora na Lagoinha de Lisboa, ela nunca tinha contado isso, mas ela ministrou falando como foi lidar com o marido viciado.
E ela falava exatamente que a minha tristeza, porque ela me via constantemente triste. Ela via que vez ou outra eu me perdia e eu estava naquele momento de tristeza e ela não entendia. Que é exatamente, eu não era feliz com aquilo, mas eu não entendia por que aquilo existia, por que aquilo estava lá. Então, eu não quero dizer que o vício em si é um problema, mas no meu caso tinha um endosso de um abuso. Um abuso que me roubou pureza, que me roubou a inocência, obrigado, e me jogou com aquelas primeiras imagens para essa vida. Até que, como eu disse, né, fomos para uma escola, ali minhas memórias voltaram, fui atendido nessa libertação. Aquilo foi tão impactante para mim, Douglas, que eu passei, né, e eu falo isso com um privilégio, ficamos 7 anos debaixo, né, da liderança, da autoridade do COT, que temos assim uma estima e uma imensa gratidão, porque foi tão impactante na minha vida que eu passei a viver isso, a trabalhar essa área de libertação, essa área de cura, de restauração, né? Então, basicamente foi isso.